sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. É um prazer muito grande em tê-los conosco na manhã de hoje. Pessoas amadas conosco aí, a família do nosso pastor, família da Michela, são muito bem-vindos. Se vocês quiserem mudar para São Paulo, é só falar comigo. São Paulo tem muita vaga aqui, hein, irmão? Muito lugar para se morar, lugares bons aqui. Se quiserem mudar, né, irmã Norma? Eu já falo com a irmã Norma há tantos anos para ela mudar para cá, pelo menos uns 2 anos, né? Que a gente tem falado para ela mudar para cá. Amém, meus queridos? Vocês estão bem? Então estou aqui juntamente com a minha digníssima esposa. Esses dias estava meio capenga, vocês lembram, né? Mas hoje eu trouxe ela, né? Voltou para a igreja e voltou para Jesus. Aí, irmãos. É uma benção essa minha esposa, né? Glória a Deus. Ainda bem que tem um marido que acontece, né, irmão? Tá tudo certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E de verdade, irmãos, essa palavra estava aqui esperando o dia para ser ministrada. E eu tenho certeza que hoje é o dia. O Senhor tem falado comigo alguns tópicos sobre essa palavra. E ela vem saindo assim, tópicos ali, tópicos acolá. E ontem eu ajustei tudo aquilo que o Senhor havia nos concedido. E eu já ministrei essa palavra uma vez, esse mesmo tema, mas eu confesso que eu nem me lembro mais. Eu só lembro do tema, não do teor do que eu falei à época. Mas eu sei que o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. E eu tenho essa palavra para lhes entregar na manhã de hoje. Sabendo que essa palavra, obviamente, sem nenhuma sombra de dúvida, ela fala primeiramente com o receptor, aquele que está recebendo para lhes entregar. Ela é uma palavra que é de Deus, mas ela fala ao meu coração em primeiro momento e, obviamente, no seu coração. Não tenha isso como, de repente, até um ataque, por eu conhecer um ou outro irmão aí. Pelo amor de Deus, não leve por esse lado, por esse ângulo, mas acate, assente a palavra no seu coração, pratique-a e você só irá bem. Amém? Vamos lá. Eu quero tomar por base o Salmo de número 141 e o versículo de número 3. E eu quero ler com você esse texto. Salmo 141. O versículo 3. Amém? É um texto bem pequeno, mas que tem uma profundidade muito grande. Está dizendo aqui, ó. Põe, guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista Davi, escrevendo esse salmo, o salmo de número 141, ele falando dentre tantas coisas que o salmo descreve, mas algo assim extraordinário, solicitando, pedindo a Deus que coloque um guarda na sua boca. Quando a gente, até por ter sido militar, um tempo da minha vida, a gente sabe que um guarda, aquela pessoa que está em determinado posto de trabalho, ele é responsável por guardar determinada coisa ali, ele se esmera para que aquele posto não seja furado, invadido, né? E assim por diante. E ele se esforça demais, ficando acordado, andando para lá e para cá, conferindo pontos vulneráveis, para que o posto não venha a ser invadido. E o salmista Davi, colocando esta palavra, ele está dizendo: Senhor, eu solicito, eu lhe peço, coloca um guarda na minha boca, para que a minha boca não fale, de repente, algo que ela não deve. E o teor dessa palavra é justamente sobre isso. Davi pedindo ao Senhor: Senhor, põe um guarda à minha boca, né? Esse A você percebe que é um A craseado, tem som de na minha boca.
E vigia as portas dos meus lábios, para que eu não fale o que não deva, ok? E mediante isso, eu quero colocar um tema já logo aqui no início, e é em cima desse tema que nós queremos caminhar, esse tempo que nós temos de ministração na manhã de hoje. O tema é marcas, feridas e palavras. Marcas, feridas e palavras. Talvez você fale assim, pastor, mas por que não palavras, marcas e feridas? Por que marcas, feridas e palavras? Não o contrário. Quero explicar o porquê. Porque de verdade, quando a gente está marcado em determinada situação, é marcado por determinada coisa, uma marca que a gente carrega na vida, de repente ela foi, em primeiro momento, até entendo isso, principalmente as marcas que a gente traz na alma, no âmago, foi produzida por palavras. Palavras que elas não foram, de repente, vigiadas conforme o salmista Davi pede ao Senhor. E às vezes a gente fala determinada palavra, pode estar ferindo mortalmente uma outra pessoa. A gente pode estar falando uma palavra que de repente pode carregar um peso sobre a vida de uma pessoa durante anos, anos. E às vezes um filho carrega um peso de uma palavra que o pai falou para ele, e aquilo ele carrega por anos a sua vida. Ele não consegue avançar em áreas que ele poderia ter avançado, mas o pai, a mãe falou determinada coisa que o feriu mortalmente. E ele não avança, e ele não vai. Ele está marcado como uma pessoa que está ali sangrando, e um sangramento que já dura anos. Não estamos falando de um sangramento que foi produzido, de repente, a semana passada, mas anos. Você entende? É sobre isso que eu quero conversar com você. Essa é só parcial introdução do que nós queremos falar. Ok, meus irmãos? Vocês me olham com uma cara de ué. Mas é bom. Eu quero realmente que você pense em cada frase, em cada palavra que eu disser para você na manhã de hoje. Que o Espírito de Deus, através da minha vida, está falando a você. E repense as suas palavras, repense seus atos. Se de repente você falou algo que você sente que tem um peso muito elevado sobre a vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, hoje é o dia. Hoje é o dia de você se retratar, de você até pedir perdão se for o caso, de você reconhecer o valor dessa pessoa que está ao seu lado, de você reconhecer e, ao invés de criticá-la, tentar levantá-la. Amém, meus queridos? Então, partindo desse pressuposto, que é assim só para vocês entenderem, que é como que é aquela situação quando você assiste um filme, você lê ali a sinopse, é isso aí, pastor, isso é só a sinopse da palavra, tá? Você olha ali, está zapeando, olha, pô, esse filme é bom, eu vou assistir esse filme. Resgate do Soldado Ryan, uau! Não é? Então você tem a sinopse dela, tá bom? Então as palavras é a embalagem das ideias. As palavras é a embalagem das ideias. As suas palavras podem estar embalando as suas ideias. O que você de fato pensa da pessoa, o que de fato você pensa daquela situação, o que de fato você pensa daquilo. E de repente você solta uma palavra e aquela palavra só está embalando aquela ideia. Amém? Palavras comunicam pensamentos, meus irmãos. Pensamento de pessoa para pessoa, e não há nenhuma voz sem sentido nesse mundo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Muito, 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 muito. E nenhuma delas sem sentido. Eu fico assim, olhando a minha netinha, a nossa netinha. Ela chama Charlie,
E tem hora que ela embaralha as 3 línguas numa só, e ela fala 3 línguas numa só, e tem um 4º idioma que é só dela, que é o charlês. Ela inventou esse idioma. Então ela embaralha, às vezes, o inglês, o francês e o português. Esses dias nessa semana, fazendo um vídeo para a avó, e ela fala, look, vovó, vovó, look, vovó. Aí a minha esposa falou, o que é que ele está falando? Ela está falando para você olhar para ela, olha, vovó. E tem hora que ela fala algumas coisas que dá para você entender, tem horas que você não fala. Mas entenda que não há palavra que ela não fala que não seja entendida. No mundo é assim, irmãos, existe um monte de vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Quando você profere uma palavra, ela não é sem sentido. Quando você fala, você é muito bonito, hein? Será que você está achando que ele é muito bonito mesmo? Ou às vezes até nós, crentes na pessoa de Jesus, quando sabe que a gente não pode xingar uma pessoa, a gente fala, abençoado. Abençoado, me fechou aqui no trânsito agora. Você não pode xingar não, mas você fala abençoado. O que você quis dizer com esse abençoado, afinal de contas? Já parou para pensar? Então, irmãos, as palavras é a embalagem das ideias. Amém? Por essa razão, é preciso que eu pense e fale de acordo com a palavra de Deus. Nós aqui, nesse ministério, de forma exaustiva, falamos isso. Eu tenho até um livro, não sei se tem aí na livraria, tem aí, Caio, vê se tem aquele livrinho lá, Não Fale Negativo. Se tem, traz aqui para mim, por favor. Vai vender hoje aí, esse livro aí. Então, veja só, irmãos, por essa razão é preciso que eu pense e fale de acordo com a palavra de Deus. Há uma urgência urgentíssima, tá certo? Uma necessidade de eu reestruturar, obrigado, querido. Ó, aqui, ó. Não fale negativo. Bud White, o fundador desse ministério. Isso é tão sério, meus irmãos. Você não pode dar margem aos seus lábios para falar coisas negativas. Ah, então vocês são do positivismo. Não, não se trata de positivismo aqui. Não, não é isso. Mas é algo que você não pode, porque há uma urgentíssima necessidade de eu reestruturar o que eu estou falando. Pois nós temos perdido muito tempo com palavras que falemos. Pois muitas palavras que nós estamos falando, literalmente são palavras frívolas. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ah, não? Vamos lá na Bíblia. Então é sinal que você não está lendo a Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Abra lá em Mateus, capítulo de número 12. Ok? O versículo de número 36 e 37. Tá certo? Está dizendo aí, digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Então não fale besteira, meu irmão. Se não tem o que falar, fecha a matraca. O que é matraca, pastor? Metralhadora. Era uma matraca que chamava-se na Segunda Guerra Mundial. Trouxe a matraca, a metralhadora. E porque, de fato, a boca da gente, quando começa a falar besteira, é uma metralhadora, irmãos. Você entende o que eu estou falando? Então, frívola, o que é? Palavra sem importância, palavra inútil, superficial, desnecessária, reles, tola, banal, incoerente, sem importância. Tá, então você pode falar tudo isso? Não, meu irmão, você é um cristão nascido de novo. Não pode ter esse tipo de palavra na sua boca. Quando você fala para o seu filho, você não vai ser nada, você é um imprestável, você, moleque.
Meu irmão, não libere isso, pelo amor de Deus. É peçonha de áspide. Diga para o seu filho: meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é um homem de Deus. Meu filho, você vai ascender ao ministério. Meu filho, você vai ser um homem próspero. Minha filha, você vai ser uma mulher próspera. Você vai ter um casamento excelente, minha filha. Você, minha filha, é algo especial da parte de Deus para nós. Mas ao invés de falarmos palavras gloriosas sobre nossos filhos, nós passamos a falar coisas que não devemos falar, irmãos. E às vezes não entendemos porque o garoto não sai daquilo. Ele não avança, é um passo para frente, 3 para trás. Ele não aprendeu. Aliás, não tem um pai que dê uma referência para ele. Esses dias, conversando com a minha nora, eu dizendo: Ana, eu tenho muita vontade de orientar pessoas como de fato faço, é o meu chamado, é o meu ministério. Eu tenho um ministério pastoral, reconhecido, eu não sou apóstolo, não sou profeta. Não que eu de vez em quando não digo um eis que te digo mais e te digo ainda. Mas o meu chamado é pastoral, eu prefiro. E glória a Deus, porque o Senhor viu isso em mim, Ele me entregou esse ministério. E eu dizendo sobre essa geração, que muitas das vezes a gente até usa uma palavra, vamos dizer assim, pejorativa para classificar essa geração e chamamos a geração de geração Nutella. Não é isso, essa geraçãozinha Nutella? Eu não, sou geração raiz, né? A gente até os desclassifica. Mas veja, é uma geração, irmãos, que de fato e de verdade, ela sofre muito. É uma geração que não ascende, é uma geração inexpressiva em muitas das áreas. Mas você já parou para pensar por que essa geração é assim? Por que essa geração não vai? Por que essa geração não ascende? Por que essa geração é inexpressiva? Já parou para pensar? Se você não parou para pensar, eu quero que você pense. Essa geração tem por pai nós. Nós somos os pais dela. Então, se ela é desse jeito, é por conta e culpa nossa. Você já disse um eu te amo para o seu filho hoje? Se não disse, é a hora. Fique à vontade, irmão, enquanto eu enxugo aqui o suor. Diga isso, eu te amo. Ah, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar isso para o meu filho. Está aí, olha o problema. De exteriorizar o seu sentimento. Olha aí o problema. Tem pessoas, irmãos, dentro da igreja que ela tem uma dificuldade imensa de se relacionar com Deus, porque ela não tem referencial de pai. Está aí, ó. O pai faltou. Essa geração, elas não têm, irmãos, pai e nem mãe. Porque o pai e a mãe faltam. Estamos lidando com uma garotinha chamada Ana Clara. A mãe tem por volta de 40 anos de idade, usuária de droga, crack, e ela está agora fazendo uso daquela maconha sintética chamada K9. A menina tem 18 anos, irmão, saiu recentemente agora da casa-abrigo, porque a casa-abrigo, quando der 18 anos, eles mandam embora. E a menininha, ela está ali sem saber para onde ir, porque ela não tem casa. Ela foi uma vez para a casa da mãe, o padrasto abusou dela. Então você veja bem quantos traumas essa menina carrega. Tudo por conta do quê? De palavras. Tudo por conta do quê? De incompreensão paterna, de incompreensão materna, por faltar pai, por faltar mãe. E é por isso, irmãos, que nós na igreja não podemos, em hipótese nenhuma, nos igualar com as pessoas desse mundo. Você conhece a palavra, está aí o porquê que você tem que falar com o seu filho que ele é uma bênção. Você conhece a palavra, está aí o porquê que você tem que falar que a sua mulher é uma bênção. Você conhece a palavra, está aí porque você tem que falar que o seu marido é uma bênção. Você conhece a palavra, você é conhecedor da palavra. E não fique pensando que quando você fala essas palavras e achando, foi só uma palavra, é uma palavra frívola. Você e eu, nós vamos dar conta no dia de juízo de toda a palavra frívola que nós estivermos falando. Por isso eu recomendo a você, não sei quantos livros tem, compre esse negócio aqui, esse livro. Não fale negativo. Pastor, você parece que está com raiva. Estou nada, irmão. Vou tomar até uma água. Não entenda
Porque às vezes, ou muitas vezes, falamos palavras sem importância que nós não vamos dar conta dela. Mas eu só falei que ele era uma menininha. Eu só falei que ele parece que não tem expressividade masculina, né? Cuidado com o que você fala. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Bota aí, Luan. Seja rápido no gatilho. Aliás, nos teclados, bota aí essa palavra. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A nossa palavra precisa ser agradável, irmãos, e temperadas com sal. Olha lá. A nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Estou falando que vocês estão me olhando com a cara de ué. Tipo assim, eu nunca vi falar. Lógico que você já viu falar. Não vem falar não, você já viu falar isso aqui muitas vezes. Isso aqui é só um ajuste, ó. Uns cliques a mais porque a carga está meio que afrouxando. Ok? Será que a palavra de Deus é capaz? A palavra de Deus não. Será que a palavra que eu falo é capaz de produzir tão grande efeito na vida de uma pessoa? Sem sombra de dúvida. A palavra de Deus nos revela, amados irmãos, que são preciosos os ensinamentos acerca do nosso falar. Provérbios capítulo de número 21, 23, fala que o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústias. Não estou batendo palma não, é só para fechar a matraca. Fecha. Não abra desnecessariamente. Palavras têm poder de influenciar a nossa percepção da realidade, amados irmãos. E, consequentemente, as nossas atitudes e comportamentos. Elas podem nos inspirar a sonhar, nos motivar a agir, nos confortar em tempos difíceis, mas também pode nos desencorajar. Você não é nada. Olha. Nos fazer sentir inseguro ou nos levar a dúvidas. A palavra tem o poder de nos abençoar, meus irmãos, nos levantar e até mesmo de nos destruir e nos abater. Tudo isso sem disparar, irmã Norma, um tiro. Só palavra. Ninguém está falando aqui de ponto .50 que roubaram do quartel lá, não. Ninguém está falando aqui de 762, fuzil potente que roubaram do quartel, não. Estamos falando de palavras. Desculpa. Palavras. Sou eu? Vai explodir? Vai não, né? Ah, aí. Então, irmãos, nós temos esse poder de abençoar a pessoa e nos levantar até mesmo no poder de destruí-las ou abatê-las através do que nós falamos. A palavra pode produzir marcas, que nem o título dessa ministração, feridas. E há pessoas que simplesmente perdem a direção na vida por conta de palavras que produziram nas suas vidas efeitos bombásticos. Palavras têm um poder determinante, meu irmão. Elas podem construir e também destruir um relacionamento. Uma palavra ou uma frase pesada pode até parecer uma fala aparentemente inocente. Ela é frívola, como você viu. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, versículo 36 e 37 diz que toda palavra frívola que sai de nossa boca nós vamos dar conta no dia do juízo. Então, uma frase pesada pode até parecer aparentemente inocente, sem muita
pretensão, mas quando algo ruim chega no ponto de ser dito, significa que aquilo que estava dentro de nós, e quando isso é dito, pode ser benéfico ou danoso. Porque palavras embala as ideias. Não foi isso que eu disse a você há pouco? Então são 3 coisas que jamais voltam atrás. Primeira, flecha que sai de um arco. Soltou, já era, não tem como pegar mais. Essa flecha não pode, é que nem e-mail, né, pastor? Você bota um e-mail, pum, disparou, mas não era para mandar agora. Já era, mandou o e-mail, caiu lá na caixa lá, o cara já está lendo. Tem algumas situações do WhatsApp, eu tenho até um memezinho no meu WhatsApp, quando uma pessoa manda uma mensagem errada e apaga, eu mando lá, Deus leu o que você escreveu aí. Então, primeira coisa, flecha lançada de um arco, não volta mais atrás. Segunda coisa, rio que corre serra abaixo. Não volta, a água não sobe, ela só vai. E palavra que sai da boca, já era. Mas não foi isso que eu quis dizer, mas disse. E não esquece que palavra embala ideias. Amém, meus queridos? Essa é a introdução, tá? Vamos lá, o poder da palavra. A Bíblia diz que Deus criou o universo, não foi isso mesmo? E Deus criou pelo poder da palavra, da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O poder criativo de Deus foi capaz de chamar à existência tudo que hoje eu e você conhece. O sistema solar. E aquelas descobertas que de vez em quando o satélite Hubble descobre, e os caras descobrem algumas coisas, galáxia e tal, e tal, e tal. E a gente fica olhando assim, Deus criou tudo isso aí. Só chamou e eles se apresentou aí. Esse é o poder criativo do nosso Deus, capaz de chamar à existência tudo que hoje eu e você conhece. O sistema solar, todos aqueles planetas. Os anéis de Saturno, Marte, a Lua, o Sol, que é o sistema que rege nosso, não sei se estou falando besteira, nós somos do sistema solar, é isso? Né? Nós somos do sistema solar, o pessoal aí que está fazendo a prova do Enem me ajuda. E é isso aí. Então ele fez questão de verbalizar o que ele estava criando. Ele disse, haja luz e houve luz, não foi isso? E assim deixar registrado em sua palavra que as coisas obedecem a uma ordem audível. Elas ouviram e começou a acontecer. Mas a Bíblia também diz que nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tendo a mesma natureza que Ele, ou seja, fomos formados por um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Ok, meus queridos? Então ele nos deu uma voz para a expressão daquilo que nós cremos. Então eu não posso dar vazão em falar qualquer coisa sem sentido, achando que aquilo não vai, de repente, me pegar pelo meu calcanhar de Aquiles. Porque são palavras que são lançadas, e por isso que nós precisamos analisar bem o que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando pode produzir vida e também pode produzir morte. Por quê? Porque esse é o poder da palavra. E Deus nos dotou disso, irmãos, dessa virtude maravilhosa, porque isso é algo que Deus nos deu. Então, quando você fala uma bobeira, uma bobagem, uma besteira, já era, já falou. Esses dias eu estava ouvindo
Um pastor de uma mega igreja, um pastor presidente, conheço ele desde quando eu aceitei Jesus há quase 40 anos atrás. Ele já era pastor presidente dessa mega igreja. Na rua de casa tem uma igreja dessa. E ele foi viajar esses dias. Não vou falar o nome dele, porque de repente você vai lá para frente Mas é um homem de Deus esse pastor, homem de Deus. O filho dele que vai o substituir no comando da igreja também é um homem de Deus, inquestionável. Né? Uma igreja tradicional, de 1910. Olha, aí você está fazendo as contas, tentando buscar o nome da igreja. Fica quieto, irmão. E ele foi viajar esses dias. Eu ouvindo um Reels dele, ele foi viajar. E ele escala os pastores, que são pastores regionais, porque é uma igreja grande, mega igreja, no Brasil todo, e bota um pastor regional lá para pregar. Não é qualquer pastor, é um pastor de pastor, pastor regional. E ele dá o privilégio, ele dá o púlpito para a pessoa pregar. Por isso que nós temos cuidado, irmãos, com quem prega aqui. De quem é esse púlpito aqui? De quem é esse púlpito? Desse camarada aqui, ó, pastor Felipe Batemarque. Ele é o titular desse púlpito. E ele entrega esse púlpito a quem ele quiser. Mas olha lá, se você entregar vou usar até essa palavra, um cara que não tem expressividade e não sabe o que está falando. Você descredibiliza a ministração que está sendo feita aqui. E esse pastor foi viajar e chamou esse homem na escala para ele pregar. E o cara começa a pregar. E dá aquelas entonações e esquece. Aí daqui a pouco ele se empolga. E começa a falar de mulheres. E que a sua mulher não pode ser essa mulher gorda. Ela tem que fazer regime. Ela não pode desobedecer você. Ela tem que rastejar se você mandar rastejar. Aí, irmão do céu, misoginia pura. Você acha que é porque é púlpito você pode falar o que você quer bem e pensa? Ah, mas aqui nós falamos o que Deus manda. Aqui nós falamos o que Deus manda, coisíssima nenhuma. Vai estudar a palavra, meu irmão. E o pastor, e é chato isso, o pastor teve que vir a público se retratar. Que ele até disse assim, ó, eu dei o púlpito para um pastor aqui, e ele falou um bocado de coisa aqui, das pobres das irmãs. Meu irmão, olha, desconsidera, mas já falou. Foi palavra que já foi para frente. E muitas das vezes o diabo, ele pega essas falas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, e ele potencializa, joga lá. Você vê aí o próprio presidente da República, o quanto ele sofreu nessa última eleição aí, pessoas torcendo aquilo que ele falava, porque a mídia tem esse poder de editar as falas. Então, meus irmãos, é exatamente isso. A palavra tem um poder imensurável, a gente não tem noção. Todos eles são editados primeiro. E depois vai para frente. Por quê? Dá para se editar, mas mesmo assim não vai para muito tempo. Mas vai para aquele público que ouviu. Talvez não vai para a internet, vai ficar lá no YouTube, ó, que nós temos ministração do YouTube lá desde o tempo de pandemia. Né? Com 25 visualização, 50 visualização, tem algumas que tem 100. Está lá, você pode conferir no nosso canal lá. Então, meus queridos, meu Deus, a hora já está avançando. Então, nós precisamos cuidar do que a gente fala. Não é falar o que pensa. Então, marcas feridas produzidas por palavras, irmãos, é algo que a gente vê a todo momento. E eu tenho estudado essa palavra há algum tempo, e recentemente eu vi um experimento de um japonês, um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Eu preciso dar o crédito dele, chama Masaru Emoto. E ele fez um experimento colocando 3 potes de arroz. Um pote de arroz, os 3 cozidos. Um pote de arroz 1, o pote 2 e o pote 3. Olha só o poder das palavras. No pote número 1, ele dizia, eu te amo, você é uma bênção. No pote número 2, ele dizia, eu te odeio, você é um idiota, você não presta.
E no pote número 3, ele simplesmente não dizia nada, ignorava. Como alguns pais não diz nada para um filho, ignora. Você está vendo, pai, como você é um sacerdote na sua casa, e se você falhar nessa missão gloriosa que Deus te deu, você pode estar colocando em xeque uma família, uma geração inteira, os seus filhos. Então, trate de ajustar, reestruturar as suas falas, para que quando você fale com seu filho, com a sua filha, com a sua família, produza vida e não morte. Mas eu não falo nada. É por isso mesmo. Você ignora ele. Voltando ao experimento desse homem cientista japonês, Masaru Emoto, ele viu que os potes que ele colocou, o primeiro pote que ele dizia só bênção, só dizia palavras gloriosas para aquele pote, ele apresentou bons resultados. Ele fermentou e resultou das palavras de gratidão e de afeto que aquele pote de arroz recebeu. Um pote de arroz. De vez em quando eu fico assim, olhando para minha esposa, ela deu agora de ser botânica. Ela fala com as plantas, irmãos. É. Ela fala com os cachorros. É, irmão. Mas eu entendo porque os cachorros, eles são aquelas bolinhas todas, né, amor? Porque elas cuidam. Mamãe, bebê, bebê, bebê. Tudo bem, né? Deixa para lá. Então, queridos, esse primeiro pote, ele apresentou bons frutos. O segundo pote, ele apodreceu. Porque recebeu palavras negativas. Portanto, não fale negativo. E o pote que foi ignorado, ele mofou. Definitivamente as palavras têm poder, de maneira consciente ou não, quando nós liberamos a palavra, quando pais e mães liberam, pode com toda certeza influenciar a vida dos seus filhos. Eu me lembro como hoje, irmãos, aquilo foi muito difícil para nós, para mim difícil, para minha esposa foi muito mais ainda, quando o nosso filho decidiu, isso há 7 anos atrás, ir embora. Sair da zona de conforto. Não estava faltando nada para ele. Ele tinha um salário muito bom, que talvez muitas pessoas hoje, há 7 anos atrás, ele já ganhava, que muitas pessoas hoje não ganham. Zona literalmente de conforto. Casa, comida, roupa passada, roupa lavada, tudo bonitinho. Está precisando de alguma coisa, meu filho? Mamãe está aqui. Está precisando de um carro, meu filho? A chave dos carros do papai está aqui. Mas ele decidiu, foi uma decisão dele. E minha esposa, ela passou mal, irmãos. Foi fácil para ela, não. Ela parece que estava querendo até dar um infarto nela, mas foi crise de ansiedade. E eu me lembro como hoje, eu, minha esposa, os meus 3 filhos, era a hora dele ir embora, nós íamos levar ao aeroporto e nós fizemos uma oração na sala de casa. E oramos, em prantos, irmãos, em prantos orando. E eu dizia, nas minhas palavras de oração, Senhor, meu filho está indo, é como flecha na mão do valente, lugar que eu não acesso, ele vai acessar, porque ele é uma bênção, meu Pai. Ele vai cumprir cabalmente tudo aquilo que o Senhor disse sobre a vida dele. Meu Senhor, abençoe a vida do meu filho. Senhor, coroe com grande êxito, com grande vitória nessa localidade. Senhor, providencia tudo aquilo que ele precisa. Irmãos, olha só o que Deus fez. Ele saiu de próximo do pai e da mãe, e chegando lá no Canadá, Deus providenciou até para ele uma mãe. Uma mãe
que é a dona Lourdes, que se transformou na mãe dele, uma senhora portuguesa que ama o meu filho como se fosse filho dela. Sabe por quê, irmãos? É o poder da oração, meus queridos. É o poder quando há uma concordância em você abençoar o seu filho, você abençoar a sua herança, você proferir palavras de bênção sobre a vida deles, você disser com alto e bom som: meus filhos são uma bênção. A minha família é bênção, a minha esposa é bênção, meu marido é bênção, tudo que Ele me deu em minhas mãos é uma bênção. Esse é o poder da palavra, meu irmão, não ignorar. Sabe, um pai abraçar um filho, vem aqui, Caio, vem aqui, meu irmão, vem aqui, meu filho. Vem aqui, rapaz. Sabe, um pai chegar e fazer isso, não estou dizendo que o pai dele não o faz, mas é para pegar um menino desse aqui, magrinho assim, ó, e abraçar, irmãos, abraçar, levantar, fazer isso, irmãos. Sabe, um pai tem que fazer isso. Amassou, né, Caio? Essa geração carece de pai, de mãe. Não posso ignorar como o terceiro pote. Ou como o segundo pote. Você não presta, você não vale nada. Olha o resultado do poder da palavra, meu irmão. Tópico 3 dessa ministração, eu já estou caminhando para o meio dela. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve. A palavra tem tanto poder, um poder tão arrebatador, que dependendo do que eu falo, pode produzir no ouvinte um efeito incrível, bombástico, eu diria. Bombástico. A Bíblia até classifica a língua como algo difícil de ser domado. Bota aí, Luan. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Olha esse negocinho chamado língua, o que ele faz. O que Tiago está dizendo lá? Assim também, a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ou tão grande floresta. Esse negócio não é difícil de domar. E é um negocinho pequenininho. Língua. É como o leme, o próprio texto fala, como o leme de um navio. Um grande navio, as grandes naus sendo açoitada pelos ventos, mas quem manobra é o leme. As velas abertas, mas quem manobra é o leme. Em outras palavras, quem manobra é o que você fala, é o que você verbaliza, é o que você está falando. Portanto, não fale negativo. Já falei acho que umas 3 ou 4 vezes sobre isso. Bota os livros tudo aí em cima, irmãos. Assim como a Bíblia classifica o poder imensurável da palavra, podendo produzir vida ou morte, também não podemos desconsiderar o poder receptivo dos seus ouvidos, que também pode dar vida às palavras que você está ouvindo. Como eu falei para você, eu tenho estudado essa palavra já há algum tempo. Note que nós estamos falando o poder da língua, o poder da fala e o poder da audição. Então há uma combinação de fatores aqui, ok? Eu posso estar falando e produzindo bons frutos e também posso estar ouvindo uma palavra ruim que, se eu der vazão a ela, poderá produzir algo terrível em minha vida. Porque por essa razão eu preciso muito me policiar
que é o que nós falamos no início. Deus, coloca um guarda na minha boca. Eu preciso muito me policiar com o que eu falo e também com o que eu ouço. Exemplo, quando eu falo de fé, e nós falamos muito de fé aqui, as minhas atitudes precisam corresponder com aquilo que eu estou ouvindo. Eu estou sendo ali, sabe, alimentado por uma palavra para eu romper em fé. Para eu tomar alguns posicionamentos na minha vida que vai ser primordial. Então eu preciso corresponder com aquela palavra. Semelhante ao que o pessoal aí, que torce para um timinho chamado Flamengo, faz. Nem foi gol. Os caras ficam... Nem foi gol. Correspondendo com aquilo que está acontecendo no gramado. Em um outro timinho, Hellas, chamado Corinthians também, os caras ficam... E nem foi gol, só foi uma defesa lá do goleiro deles, que é o melhor que joga. Não aconteceu nada. E quando dá o gol, meu Deus, explode. Porque aquela torcida está correspondendo com o espetáculo que ela está vendo. E muitas das vezes a gente está ouvindo uma boa palavra, uma palavra de fé, e nós não correspondemos com ela. Ficamos atônitos, bobos, freio de mão puxado, câmbio engatado, calço nas rodas para não andar. E o Senhor até mostrando para nós, desenhando para nós. E nós assim, com cara de mamão macho. Irmão, nós precisamos corresponder com aquilo que nós estamos ouvindo. A palavra. Estamos ouvindo a palavra, corresponda, diga alguma coisa. É isso mesmo, Deus, eu creio, é assim, será assim na minha vida. Corresponda. Corresponda com o que você está ouvindo. Não é que você vai me colocar para cima aqui, não. Eita, os irmãos estão animados, aleluia. E eu começo aqui, não. Você está correspondendo para a palavra. De vez em quando você vê uns irmãos correndo aqui, é que a gente não tem muito espaço. Mas daqui uns dias você vai ver, irmão. Vai ser uma pista de autódromo aqui. Irmão, pegar uns carreirão, aleluia, aleluia, aleluia. É isso aí. Esses dias eu estava até impossibilitado, hein, Luan? Com o negócio da coluna aqui, ó, mas hoje já, ó aqui, irmão, ó aqui, ó. Ficando bom já. Os irmãos, é testemunha minha, eu pregava aqui com um banquinho. Vocês viram aí, me tomaram o banquinho, fizeram não sei o que com ele aí, sei lá, botaram ele para dentro. Vai, pastor, anda aí, que você não precisa de banquinho mais não. Tá bom, glória a Deus. Nós precisamos corresponder com a palavra. Corresponder com o que ela está dizendo sobre nós. Amém, meus queridos? Então, por essa razão, eu preciso me policiar com o que eu falo, com o que eu estou ouvindo. E quando alguma coisa está me dizendo sobre fé, as minhas correspondências, aquilo que eu estou ouvindo, precisa ser à altura. Eu preciso corresponder. E não me assentando, muitas das vezes, às rodas de escarnecedores, para falar coisas que não edificam em nada. Não é à toa, irmãos. Pegue sua orelha. Não é à toa que esse negocinho chamado orelha, eu estou falando que eu estudei sobre o assunto. Você olhando para a sua orelha, olha para a orelha do seu digníssimo. Olhou? Olhou a orelha dele? A orelha, não o ouvido, a orelha. É engraçado que ele tem um formato, a orelha tem um formato de um feto.
Um feto dentro de um útero. Pegou a visão? Um feto dentro de um útero. É por aqui, por essa orelha que parece um feto dentro de um útero. Pode ser aqui, ó, de cabeça para baixo, você pode olhar, ó, parece mesmo. De cabeça para baixo aqui o bichinho, ó. A coisinha linda. Mas e o cordão umbilical? O cordão umbilical é o canal auditivo, ó. Que vai até onde? Coração. E pode produzir coisas boas e coisas ruins. Cuidado com o que você ouve, meu irmão. Cuidado com o que você ouve. Quando a gente fala para você escutar a palavra, até disponibilizamos elas no canal do YouTube. E não só nós não queremos só. Tem muitos homens bons aí, homens de Deus. Só não vai escutar heresia, pelo amor de Deus. Porque ao invés de você cooperar conosco, você vai dar trabalho para a gente. Cheio de carrapicho aí. Tem muita gente boa. Então a sua orelha, ó, representa um feto. Pode olhar. Se não tem um formato, faz a comparação. Não é à toa que a nossa orelha tem esse formato, meus queridos. E coisas boas ou ruins podem sair daquilo que eu estou ouvindo. Por essa razão é que a Bíblia diz que a fé, aleluia, a fé, ela vem pelo ouvir. É ouvindo. Não é fazendo campanha de 7 cabeçadas na cruz. De correr, de costas. Não, é por ouvir a palavra. Você está precisando de fé? Ouça a palavra. É onde está escrito isso, pastor? Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, meus irmãos, a palavra tem poder para influenciar até mesmo a sua própria vida. Este pensamento não se trata de palavras de autoajuda. Nada, não tem nada de autoajuda aqui. Aqui é tudo ajuda do alto. Não tem nada de autoajuda. É Deus nos orientando, nos direcionando. Se trata de você crer no que diz a palavra ou não. Às vezes, quando nós pedimos para que você levante a sua Bíblia e faça uma confissão boa de fé com a gente, não é à toa, não. Cadê a sua Bíblia? Levanta ela aí. Pode ser no celular, tudo bem. Eu sei que vocês são modernos, beleza. Diga aí, ó, levante a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. E esse meu Senhor tem me aumentado cada vez mais a mim e a minha família. Isso, irmãos, não é repetição. Isso não é ser papagaio de pirata, não. Isso é fé. Fé, meu irmão. Fé. E a fé, ela vem quando você escuta a palavra de Deus. Não é quando você fica maratonando filmes e filmes e filmes e filmes dos Netflix da vida. Mas quando você senta para ouvir a palavra, não tem como. A fé, ela brota, a fé, ela acende, a fé cresce, a fé se agiganta, a fé faz com que você enfrente Golias. Você não tem porte para isso? Tenho. Você não tem recurso para isso? Tenho. Você não tem condições para isso? Tenho. Rapaz, tu está nervoso? Tô não, só estou indignado. Isso aqui não vai ficar assim, não. Agora aquela síndrome de Hyde. Síndrome de Hyde, pastor? É, a hiena. Ó dia. Ó vida. Ó azar. Onde, Gabriela? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. Não, eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filha
do Altíssimo. Eu tenho, sim, eu tenho. Mas você não tem. Vocês lembram que eu contei para você de um testemunho lá de Tietê, quando fui desafiado, quando eu puxei os bolsos da calça e já não tenho R$ 1 aqui, amigo. Mas nós não entregamos esse local. Não tínhamos dinheiro nem para pagar aluguel. Hoje a igreja está lá. Não sou eu, pastor. Claro que não. Não precisa que eu seja. Sabe por quê? Porque eu entendo pela palavra que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Está lá o templo. Templo próprio. Uma mega igreja. E foi tempo que nós, muitas das vezes ali, cultuando a Deus e ouvindo a pessoa do lado brigando com o marido e fritando ovo, aquele barulho de ovo e feijão. Mas hoje tem uma igreja lá, irmãos lá, porque a fé é isso, meus queridos. Já estou finalizando. Então, você não pode se apresentar derrotado. A derrota não pode fazer parte da minha nem da sua vida. Eu sou um vencedor, você é um vencedor, nós somos um vencedor. Mesmo antes da fecundação do óvulo lá no ventre da sua mamãe. Você saiu na frente. Olha, passou por milhões e milhões de opositores. O diabo quer que eu e você creia que nós não temos, que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós somos derrotados. Eu não sou nada disso, de maneira nenhuma. Eu fico até preocupado, você que talvez vai mover uma ação contra uma empresa. Você que vai mover uma ação contra a empresa. É seu direito, tudo bem, sem problema nenhum, você pode mover a ação. Mas eu não aceito quando alguém quer mover uma ação contra a empresa e o advogado orienta, olha, se o senhor assinar aqui um termo de pobreza, o senhor pode ficar isento de caso o senhor perder a ação. Não, eu não vou assinar. Eu não posso assinar termo de pobreza, eu não sou pobre, pobre é o diabo. Eu não vou assinar termo de pobreza com coisíssima nenhuma. Mas você precisa assinar, senão você não ganha. Eu não vou. Você entende o que estou falando, meus queridos? Então, se você vai mover uma ação, pense direito. Mas aí eu não ganho, pastor. Então não mova a ação. Se você não tem certeza. Mas por que eu falei isso mesmo? Não sei, sei que eu falei. E é uma palavra que saiu da minha boca. Pense no que você vai fazer. Deixa eu olhar direito para você. Bom, já falei. Então, irmãos, nós somos mais do que vencedor por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim como a palavra pode me marcar e produzir feridas, que é o tema dessa ministração, marcas, feridas e palavras, ela também pode me marcar e produzir um peso muito excelente de glória futura. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Precisamos aprender a ficar com aquilo que a palavra fala ao meu e ao seu respeito, não com aquilo que ela não fala. Ou mentiras ardilosas do diabo. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 7, diz o quê? Bota aí, por favor, Luan. 18, 7, Provérbios. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os lábios, um laço para a sua alma. Precisamos refletir sobre tudo isso, acatando a orientação deste pensamento. Fique de pé. Ministério de música, por gentileza. Não fecha ainda não, que isso aqui precisa ir para o YouTube. Você edita isso aí que eu falei agora.